Que hora, New Zealand? Que hora, Brasil? Que hora, mundo? 2024 começou com a corda toda pegando fogo. Eu sei. Eu gosto geralmente de trazer experiências de vida, projetos, né? Ajudar a galera a divulgar, tal, vender seu próprio peixe. Mas hoje eu quero ver saindo sangue, choro, lágrima, porque é típico de novela mexicana. Eu convido vocês a acompanharem e assistir a nossa entrevista, porque olha, é muito interessante, é muito divertido. Mas ok, se você quer que eu veja pelo lado mais educativo, a minha convidada de hoje está ali na Irlanda e ela tem bastante coisa para contar para a gente como é a realidade. Então, se você está pensando de repente em ir para a Irlanda, ou você quer comparar aqui com a Nova Zelândia, que a gente sempre traz bastante relato da Nova Zelândia, você vai ter essa oportunidade então de repente colocar na balança e ver para onde que eu vou, se você está pensando em mudar de país. Ah, mas é claro, eu não posso deixar de esquecer também. Você já se inscreveu aqui no meu canal? Ou pelo menos deu aquela curtida, porque lembra, a gente é um programa de uma rádio comunitária e é esse carinho, esse apoio que vocês me dão que me faz continuar com este projeto, mesmo não recebendo nenhum dinheiro com isso. Tá bom? Muitíssimo obrigado se você já se inscreveu, se você já curtiu o vídeo. Mas agora sim, recebam com muito carinho a nossa convidada de hoje, querida Rayane. Bem-vindo aqui ao Brasil. Oi, pessoal. Tô tímida. Bem-vinda de volta aqui para Nova Zelândia, né, mulher? É verdade, já tô querendo voltar mesmo, tô com saudade. Faz uma semana que eu saí daí, já quero voltar. Ah, mas antes da gente chegar nessa história de como que você veio parar aqui na Nova Zelândia, que é babado, gente, como eu avisei no começo, é babado. Vocês vão adorar. Ai, Tem drama, tem choro, tem tudo. Dá direito a muita tem um emoção aqui pouquinho de de novela, tudo. novela mexicana, mas enfim. Querida Indiazinha, conte para a gente de que lugar exatamente lá do meio da Amazônia você veio. Eu moro em Manaus, né? Morava em Manaus, na verdade, e agora eu moro na Irlanda. Então, Manaus, no Amazonas, Brasil, pra Dublin, na Irlanda, e passei 5 semanas na Nova Zelândia. Por isso que eu estou aqui agora conversando com vocês. A tua Uhum. família é grande esperando você ou... Sim, eu tenho uma família bem grande, principalmente por parte de pai. Na verdade, tenho muitos irmãos e meios irmãos por parte de pai, mas sim, eu tenho uma família bem grande lá. Faz quase 2 anos que eu não vejo a minha família geral lá, que mora lá, né? Eu tenho uma irmã que mora aqui na Irlanda também, mas fazem quase 2 anos que eu não vejo minha família. Mãinha Rosângela ainda tá lá? Tá lá. Ah, você pesquisou o nome da minha véia. Tá lá, Espero que ela morrendo de assista. saudade. Ela É. vem esse ano pra cá. Eita, que bom. Ela vem passar as férias. É que eu me lembro então que você tem, são duas irmãs, três, não, Gêmeas. duas. Duas, elas são gêmeas. Ok, mas só uma que tá aí, né? Isso, uma tá aqui, a outra ainda tá em Manaus, mas também tá vindo pra cá no mês que vem. Ela vem pra estudar inglês com o marido dela, então ela vai passar um tempinho aqui também. Você tem uma irmã de preferência ou não pode falar isso? Não posso falar isso, né? Que senão a guerra começa. Mas não tem. As duas são super queridas, a gente não briga, só amor, só paz e amor. Aqui, inclusive, a gente nem brigou ontem, a gente nem discutiu ontem. Que engenharia que você estudou lá em Manaus? Lá eu fiz faculdade de engenharia de produção e fiz uma pós-graduação em Lean Manufacturing, que é a produção enxuta. E daí eu vim para Irlanda, comecei a estudar inglês. Quando eu cheguei aqui eu não estudava nada de inglês, não sabia nada de inglês, né? Então eu estudei inglês. E depois eu fiz um master, um mestrado, né? Em engenharia mecânica, que eu digo que foi o maior desafio da minha vida, porque eu não tinha um conhecimento em mecânica no Brasil, porque eu nunca tinha estudado mecânica, não tinha feito nada de mecânica, e simplesmente decidi fazer um mestrado em mecânica, né? Aquela bem doida, mas foi uma decisão muito importante para minha carreira e eu não me arrependo. Foi dolorido, foi sofrido, mas não me arrependo. Por que que você escolheu ir para a Irlanda e fazer esse curso especificamente? Por que não algum outro país? Então, na verdade, quando eu decidi fazer um intercâmbio de inglês, a minha primeira opção não era a Irlanda, a minha primeira opção era a Nova Zelândia. Só que na Nova Zelândia, os voos eram muito mais caros para chegar lá, as escolas de inglês eram bem mais caras. E eu adoro viajar, e o fato da Nova Zelândia ser tão isolado, eu optei pela Irlanda. Primeiro foi o custo,
a facilidade de chegar aqui e a facilidade para poder viajar entre os países aqui. Então, por esse motivo, eu não escolhi a Nova Zelândia, mas a Nova Zelândia sempre foi o minha primeira opção para intercâmbio, quando eu comecei a procurar por intercâmbio. Mas por esses pontos que naquela época eram pontos negativos para mim, eu optei pela Irlanda. Você teve que quebrar um porquinho, você estava trabalhando antes? Sim, eu trabalhei por 1 ano e 6 meses na área de produção. Eu não era contratada como engenheiro, era contratada como analista. Aí a empresa teve uma grande crise, demitiu muita gente, aí eu fui nesse bolo e aí eu comecei a trabalhar com política. Eu trabalhava para um deputado estadual, e daí depois a empresa me chamou de volta, só que eu já queria mudar um pouco de vida, sabe? Já estava planejando fazer o intercâmbio, e aí eu falei, não, vou ficar trabalhando por aqui, comecei a guardar dinheiro, economizar, fazer os planos para vir para Irlanda, para começar a estudar aqui. Que a ideia, na verdade, era vir só para aprender inglês, né? Ficar 8 meses, depois voltar para o Brasil. Como é que você fez? Você fez através de agência de intercâmbio? Você foi na cara e Fiz, coragem? não, eu fiz com a agência de intercâmbio. É só a escola, né? A escola eu vim e chegando aqui arrumei acomodação. Na minha terceira semana aqui eu consegui um emprego de au pair. E aí eu fui morar com uma família irlandesa, eu cuidava das crianças. É, eu não vou falar curumim que o povo não vai entender, né? Eu falo curumim, tem gente que Não, pode ser pode que não falar. entenda. Pode Já falar. teve, já teve brasileiro perguntando de mim se curumim era peixe. Enfim, curumim é crianças, caso eu use a palavra novamente. Então, fui cuidar das crianças, e eu não, e era engraçado porque eu não sabia nada de inglês, mas eu aprendi o inglês mesmo foi com as crianças, né? Foram com as crianças, porque eles são muito pacientes para explicar, eles são muito pacientes para te ensinar, assim, para a consertar os teus erros. Então, assim, foi muito bom para mim isso. Me ajudou muito. E aí você não conseguia converter seu visto então para au pair? Ou você preferia deixar? Não, não, porque aqui não tem. Aqui au pair não é regulamentado. Então, assim, você trabalha como se fosse, tipo assim, part-time, mas não é regulamentado. Não tem um visto específico para au pair. Aqui você tem o visto de estudante, que ele te permite trabalhar 20 horas semanais. Tem o visto de trabalho, e tem os outros vistos, né? Visto de partner, inúmeros outros vistos, né? E visto de turista. Só que o visto de turista não te permite trabalhar. Que é bom deixar isso muito claro, né? Inclusive na Nova Zelândia também. Não pode trabalhar em visto de turista, galera. Então não força a barra. Sim, sim, aqui é Mas do mesmo aí, jeito, você não pode trabalhar de visto turista. Por isso que eu vim como estudante, né? Eu vim como visto de estudante. mas dava para cobrir seus gastos assim, sendo au pair? Dava porque eu não tinha gastos, né? Eu tinha gasto só com transporte público, porque eu morava com a família, então eu tinha a minha acomodação, eu tinha alimentação, eu não precisava pagar bills, então, contas, então, o dinheiro que eu tinha era basicamente livre para mim. Foi aí que eu comecei a guardar dinheiro para fazer a renovação do curso, né? Então, assim, eu tinha meio que o salário, porque quando você trabalha de au pair, além de você ter, tipo, a moradia, alimentação, tudo incluso, você ainda tem o seu salário. Então, esse salário eu guardava para fazer renovação e para fazer pequenas viagens, né, por aqui pela Europa. Quanto tempo que você fez de curso e quanto que você se lembra de ter investido em reais, assim, mais ou menos, só para ter uma ideia? Nossa, quando eu saí do Brasil, eu lembro que eu trouxe uns 30 mil reais, assim, porque aí você tem que ter o curso pago, né? Eu lembro que o curso acho que foi uns 13 mil reais na época, isso em 2019. E daí você tinha que trazer 3 mil euros de comprovação. Você tem que comprovar na imigração que você tem dinheiro para se manter aqui no período do seu intercâmbio. E eu lembro que eu trouxe um pouco mais, porque, tipo, fiquei com medo, né? Eu falei, ai, não sei como vai ser, não sei quanto tempo vai demorar para eu arrumar emprego. Então eu trouxe o dinheiro suficiente. Aí depois, mas eu lembro que logo depois eu comecei a trabalhar, acho que na terceira semana que eu estava aqui eu comecei a trabalhar, então assim, eu não gastei tanto dinheiro no início, né? O dinheiro da comprovação, eu só gastei 3 semanas de aluguel e, tipo, comprei roupa, né? Porque eu não tinha roupa de inverno, em Manaus, inverno não existe, né? Inverno é só chuva. Então eu tive que comprar muita roupa por conta do frio, porque eu cheguei ainda, era na primavera, mas para mim era tudo novo, era muito frio, né? Eu cheguei início de maio de 2019, então tava frio. Para mim, 20 graus era frio naquela época, né? Para mim, 20 graus agora é verão, mas eu sofri um pouquinho assim para adaptar com o clima, né? Então foi isso. Eu não lembro assim, exatamente quanto
eu gastei, mas foi mais ou menos isso. Eu lembro que eu trouxe uns 30 mil. Eu saí do Brasil com uns 30 mil reais. Uau, então rapelou a poupança. Sim, passei um ano pagando o curso, paguei o curso parcelado de 12 vezes, o curso de inglês, e guardando todo mês guardando um pouquinho para trazer. Ah, olha Então só. eu passei, assim, mais ou menos um ano e pouco planejando, assim, juntando dinheiro, tudo, me organizando para vir. Não foi assim simplesmente, vou e pá. Até porque eu não era rica no Brasil, né? Não sou ainda, mas eu não tinha muitas condições financeiras. Então o meu dinheiro sempre foi muito contadinho, mas eu sempre tive um bom planejamento financeiro. Eu sou muito organizada financeiramente, então eu sempre tento deixar uma reservinha. Quanto que uma pessoa tem que pastar para achar uma acomodação na Irlanda? Porque no mundo todo eu fico vendo postagem de brasileiro falando que tá impossível de achar lugar para morar no Canadá, Nossa. né, aqui, na Austrália. Como é que tá na Irlanda? Nossa, na Irlanda não é diferente. Eu acredito que talvez até pior. Aqui é muito, muito difícil arrumar acomodação. É extremamente caro, é muito caro mesmo. Tipo, um quarto single, num lugarzinho mexereca, caindo aos pedaços, é em média, assim, 800 euros por mês. E fora as contas, né? Então, assim, é caro. E não é nada assim de quarto grande, suíte, não. É algo, assim, bem xixelento mesmo. Casa velha, tem muito. Assim, se você quer conseguir um quarto single bom mesmo, você vai desembolsar uns 1.000 euros aí, no mínimo. Mas é bem caro mesmo. Eu acho que o maior problema na Irlanda, um dos maiores problemas na Irlanda, é a questão de acomodação. Hum. Muita gente divide acomodação, não só o apartamento, mas tem gente que divide o quarto também. Já vi muita gente dividindo quarto com 3, 4 pessoas, por ser bem caro, sabe? Principalmente quando você chega. Mas pelo menos no mercado tem mais variedade do que aqui na Nova Zelândia? O mercado. Então, o mercado eu acho que tem mais variedade e um ponto com relação a isso, um detalhezinho que eu não gostei da Nova Zelândia, o preço das coisas no mercado. Eu achei muito, muito caro o supermercado. Eu entendo que pelo fato de ser uma ilha longe de tudo, tudo fica bem mais caro. Eu acredito acredito não, 100% de certeza, aqui na Irlanda, supermercado é bem caro também, mas comparado com a Nova Zelândia é bem mais barato. Hum. Principalmente a questão de frutas e legumes. Eu confesso que eu fiquei um pouquinho assustada com os valores da Nova Zelândia com relação a supermercado. Eu fiz até um vídeo brincando, porque eu gosto muito de comer brioche, pãozinho brioche, e aqui custa, acho que 90 centavos no supermercado, no Tesco. E aí eu fui procurar o pão, o brioche, e custava quase 8 dólares o pacote. Eu falei, não, meu Deus do céu, Tesco, se eu reclamei de você, eu não me lembro. Tesco é o nome do mercado daqui, né? Que eu sempre reclamo, ai, tá caro, tá caro. Mas não, a Nova Zelândia foi bem mais cara, assim, em questão de mercado. E aí, nas suas andanças, eu me lembro que você me contou que você foi fazer outras aventuras até, né? Assim, você foi fazer voluntariado. Conta um pouquinho pra gente. Sim, Como que você sim. chegou nisso? Porque estudando e ainda depois fazendo a sua pós, mulher, onde você arranjou tempo? Como que você chegou nisso? Então, a questão do voluntariado, eu já tinha feito voluntariado no Brasil antes, então para mim não era algo novo, e mesmo depois de eu estar aqui, eu apoiava algumas causas no Brasil, eu apoiava alguns abrigos de animais, algumas coisas. Então eu sempre tive muito esse lado social, né, de não olhar só para mim, mas olhar para a comunidade em geral, né. Então eu ajudava uma comunidade no Brasil, e daí eu sempre tive muita vontade de fazer um voluntariado na África. E aí, num grupo de Facebook, Host Your Sister, inclusive eu usei esse grupo para conseguir acomodação aí na Nova Zelândia, também vou chegar talvez nessa parte. Eu conheci uma brasileira, que ela tem um projeto na Tanzânia, onde ela abriga meninas e mulheres vítimas de assédio, de tudo que você imaginar, casamento precoce. Então ela tem esse projeto lá onde ela apoia essas meninas. Ela tem uma casa, ela construiu uma casa, ela construiu uma oficina de costura para não só abrigar essas meninas, mas para ensinar elas para que elas possam sair de lá e terem um futuro, né? Terem uma fonte de renda. Então eu conheci ela através desse grupo e ela me convidou para ir conhecer esse projeto dela. E daí eu fui. E antes disso, eu também estava conversando com umas pessoas do Quênia, e daí eu achei um projeto lá, um orfanato, onde abriga crianças. Inclusive, se vocês quiserem seguir, aí eu vou pedir para a Maia deixar o Instagram do orfanato. É o Moja, ele fica no Quênia, em Bomet, no interior do Quênia.
É um projeto muito sério, muito legal. Inclusive, hoje eu estava conversando com um dos responsáveis lá e eles estão construindo os dormitórios masculinos, porque antes as crianças dormiam todas juntas, no mesmo dormitório. E agora eles estão construindo um dormitório masculino. Então, assim, tá bem legal mesmo. O projeto tá desenvolvendo bem. Recomendo muito para quem tem vontade de fazer voluntariado. É um projeto, assim, vou dizer, é uma experiência de vida que todo mundo deveria passar. Você muda o seu jeito de ver o mundo, você muda quem você é quando você faz parte de um projeto que você vê assim a realidade das pessoas, uma realidade completamente diferente da sua. Então, assim, é muito bonito. Você tem que estar bem preparada assim mentalmente para o que você vai ver, para o que você vai sentir. Não vou dizer que é fácil. Nos primeiros dias eu chorava o tempo inteiro, assim, e eu fiquei bem mal porque eu não queria chorar na frente das crianças, sabe? Porque eles ficavam muito sem entender. Mas é um projeto assim que muda a sua vida, muda mesmo, porque é uma realidade completamente diferente da sua. E eu não digo assim, faça um voluntariado na África, faça um voluntariado. Não, faça um voluntariado em qualquer lugar, até mesmo no seu próprio país. Porque a pobreza está em todos os lugares, então, assim, você não necessariamente precisa ir para a África. Eu decidi ir para a África porque eu já tinha feito voluntariado no Brasil, e também porque surgiu esse convite de ir para Tanzânia. E aí, como eu já estava indo para África, eu falei, vou para Tanzânia ver as meninas e também vou para esse orfanato. E foi engraçado que uma coisa que me chocou muito, assim, principalmente nesse projeto da Tanzânia, né, das meninas, que eram só meninas nesse. Eu me juntei com alguns amigos aqui e comprei peças íntimas para as meninas, lingerie, calcinha, sutiã, coisa básica, assim, bem básico mesmo, sabe? E quando eu entreguei isso para elas, eu fico até arrepiada só de lembrar. Elas choraram, emocionadas, começaram a me abraçar, assim. Foi uma coisa assim que eu comecei a chorar, porque nós, mulheres, a gente vai num shopping aqui, numa loja, compra uma lingerie, a gente não fica feliz, a gente não pula de alegria, a gente não chora de alegria porque nós conseguimos uma lingerie. Pra gente isso é algo tão normal do cotidiano que é algo sem importância. E para elas aquilo foi algo assim enorme, grandioso, sabe? Você vê assim com tão pouco o impacto daquele pouquinho ali que para mim aquilo não foi nada, teve na vida daquelas meninas, sabe? Então assim, eu sempre recomendo, é uma experiência incrível mesmo. Aliás, só fazendo uma parte, né? Aproveitando, para quem Sim. não ouviu ou não quem conhecia meu programa antes, quando era só rádio, eu entrevistei a querida Roberta, que ela tem um projeto bem legal aqui na Nova Zelândia de coletar sutiãs usados, né? Então, se você tem aquele sutiã encostado que de repente não cabe mais porque você engordou, porque os peitos cresceram, ou porque, enfim, já está até mais abatidinho, separa, avisa a gente que a Roberta tem coleta e a gente leva para doações para as ilhas, né? Porque as mulheres Ai, precisam. que legal! É. Nossa, que legal! Muito legal esse projeto, olha. Eu acredito que a gente está aqui para fazer o bem, sabe? Então, independente da forma que você vai fazer, mas que você sempre faça o bem ao seu próximo, né? Às vezes a gente reclama tanto do que tá faltando, do que a gente tem. Eu, por exemplo, eu sempre coloco na minha lista de New Year's Resolution que eu vou parar de reclamar. Mas eu ainda não consegui chegar nesse ponto, eu acho que eu nunca vou chegar, mas eu tento melhorar, sabe? Porque às vezes a gente não dá valor para coisas pequenas, sabe? E a gente vê uma outra realidade nossa, onde eles dão valor para uma coisa tão pequena e a gente nem sabe? Então eu tento ver a beleza nas pequenas coisas. Hoje em dia eu tento me policiar mais para parar de reclamar e para tentar ser mais mente aberta para ver beleza em tudo, sabe? Raiane, mas em que lugar da linha do tempo que você foi lá para Ah, Tanzânia? sim, desculpa. Eu fui em 2022. Eu fui para lá, eu tinha que sair da Irlanda porque o meu visto de estudante ia vencer e eu ia começar a fazer um mestrado. Isso foi em março, meu visto ia vencer, e eu tinha que fazer o mestrado, só que minhas aulas só começavam em setembro. E daí eu falei, o que que eu vou fazer nesse tempo, né? Minha primeira opção foi, vou pro Brasil e tal, fico lá com a minha família, mas daí eu falei, nossa, eu vou passar quase 6 meses no Brasil, e falei, não, quer saber, eu vou fazer esse voluntariado que eu sempre quis, nunca tinha tido tempo, nunca tinha tido dinheiro, então assim, eu passei, eu acho que uns 5 meses antes, assim, me matando de trabalho. Eu trabalhava muito, gente, assim, muito mesmo. Eu trabalhei de au pair, depois eu trabalhava de babysitter à noite, trabalhava de cleaner, eu trabalhava demais. Tinha semanas, eu lembro que antes da minha viagem, eu fiquei 2 meses sem folga,
trabalhando todos os dias, de segunda a segunda. Eu tinha 3, 4 empregos, sabe? Só para juntar dinheiro para pagar o mestrado, porque foi muito caro o mestrado. O mestrado eu fiquei, assim, juntando já um tempo antes, né? Antes de eu decidir fazer o mestrado, eu já tinha economia. Mas é quando eu decidi ir para o voluntariado, quando eu decidi, porque depois do voluntariado eu fui para a Ásia, de férias. Então, quando eu decidi que eu ia fazer esses planos, eu comecei a trabalhar muito, muito, muito para juntar dinheiro para esse período. E daí eu consegui, graças a Deus, consegui pagar o mestrado, graças ao meu trabalho também. Trabalhei muito, mas consegui pagar o mestrado, porque o mestrado você tem que pagar antes, né, de começar. Então foi muito caro, foi 15 mil euros, mas eu consegui, foi bem difícil, mas eu consegui. E também eu estava juntando dinheiro pro voluntariado, né, porque o voluntariado, apesar de eu não pagar acomodação e nem refeição, mas eu queria estar preparada para ajudar eles um pouquinho mais, sabe? Eu lembro que eu tinha direito a 2 malas despachadas de 32 quilos, na verdade, era 32 quilos. E daí o que que eu fiz? Eu tinha quase 6 meses nesse intervalo, né? Então eu tirei um mês para ir pro Brasil, fiz uma surpresa que ia ser formatura da minha mãe. Eu nem tinha planos de ir, mas como ia ser a formatura dela, eu decidi ir, assim, meio que um pouco de última hora. E daí fiz essa surpresa para ela, quase matei a véia do coração. Porque ela só me viu no dia da formatura dela, onde ela estava recebendo o certificado dela. E daí eu fui pro Brasil, fiquei quase um mês lá. Aí depois eu fui pra África. Foi quando eu passei 2 meses, foram 2 meses na África, um mês e 2 semanas, acho que no Quênia. Não, um mês e uma semana no Quênia e 3 semanas na Tanzânia, fazendo o voluntariado. No voluntariado, você fazia exatamente o quê? Você dava aula de, ou você, sei lá. No do Quênia, no projeto do orfanato, eu ajudava as crianças no homework. Teve algumas vezes que eu dei aula, mas foram poucas vezes. Mas eram só as criancinhas pequenas, porque lá no orfanato tem crianças de 3 até 18 anos. Então, eles, os menorzinhos, né, de 3 a 5 anos, 6 anos, eles estudavam dentro do orfanato mesmo, tinha uma salinha lá onde onde eles tinham aula. Então eu dei aula algumas vezes para ele. Mas eu basicamente, meu trabalho lá era mais para ajudar no homework, brincar com eles, com dever de casa, desculpa, ajudar com dever de casa, brincar com eles, e também eu estava trabalhando com a social media deles. Então eu tirava fotos, eu sou fotógrafa amadora, então eu fazia as fotos, fazia vídeo, fazia material pro Instagram, para social media, né? Então era basicamente isso. Mas como eu tava lá assim, meio que disponível o dia inteiro, então eu fazia de tudo, tudo que tinha pra fazer eu fazia. Ajudava as meninas da cozinha a descascar batata, a preparar as refeições. Só não conseguia preparar o galho, que o galho era bem difícil. O galho é a comida que eles mais comem lá. Eles comem. O galho é como se fosse uma farinha branca com água. Então, esse é o principal alimento das crianças, de todo mundo lá, né? Então eles comiam isso todos os dias. E é bem difícil para fazer porque ele é bem duro, então você tem que mexer assim nos fogões de lenha, né? Eles não têm fogão a gás, não tem toda a estrutura que nós temos na cozinha, né? Então era bem difícil de fazer, mas era assim bem bem interessante. Eu lembro que eu fui lá para para ensinar, mas na verdade eu tava lá era aprendendo, porque eu acredito que eu aprendi muito mais do que com eles do que eu realmente ensinei, sabe? E aí que Desculpa. você falou que você estava sentindo saudade de uma comidinha brasileira, né? Até emagreceu. Nossa, nossa, eu emagreci bastante na África. Eu lembro que eu emagreci, eu acho que no primeiro mês, assim, nos primeiros semanas, eu acho que eu emagreci uns 7 quilos. Eu lembro que minha mãe ficou até preocupada, porque assim, eu poderia sair do orfanato para comprar alguma coisa para eu comer, mas eu não me sentia bem comprando algo para mim e não podendo prover para todos eles. Então, às vezes que eu comia assim algo diferente, algo, tipo assim, mais nosso, foi porque eu comprei e cozinhei pra todo mundo. Então teve uma vez que eu fiz pasta com carne de bode, porque era mais barata a carne de bode. Eles comem mais carne de bode do que carne de gado. No orfanato mesmo, esse tempo que eu fiquei lá, a gente não teve carne nenhuma vez. É muito caro, então assim, não tem. Então, assim, eles têm o básico. E algumas vezes eu tive que comprar esse básico também para ajudar lá. Não que eu tinha que comprar, mas assim, eu senti necessidade de ajudar, sabe? Eu podia ajudar, por que não? Mas a vez que eu comi carne lá foi porque eu comprei, então assim, não tinha carne.
E não é assim, ah, não tem carne hoje, não tem carne. Não, não tem carne. Não é comum eles comerem carne como a gente come todos os dias. Então, é bem difícil a situação deles, assim. Até porque são muitas pessoas. Então, assim, quando eu fiz a pasta, né, macarronada, eu cozinhei para 63 pessoas. Eram muita gente. É muita gente, sabe? Entre crianças, tem os adolescentes, né? Porque a gente também tem muitos adolescentes no projeto. Então, tem os responsáveis pelo projeto. Então, é assim, bem difícil, sabe? É bem chocante, eu vou ser bem realista, não é fácil você ver a realidade deles. Quando eu cheguei lá, eu sofri muito, assim, vendo o que eles passam, vendo as criancinhas não terem roupa, não terem brinquedo. As crianças, no período que eu estive lá, elas tinham 2 pares de roupa, os sapatinhos rasgados. Eu lembro que eu e uma outra voluntária, a gente se organizou, a gente comprou sandalinha para todos elas, aqueles Crocs, aquela sandália Crocs, a gente comprou para todas as crianças, a gente comprou creme dental, a escova de dentes, eles ficaram super felizes, assim, porque eles não tinham as coisas básicas do dia a dia, eles só tinham 2 peças de roupas para trocar, tipo, tô com essa roupa agora e tem uma outra ali para quando eu tirar essa e trocar, que normalmente era a roupa que eles usavam no domingo, então assim, eles ficavam de segunda a sábado com a mesma roupa. Então, assim, essas coisas, assim, me machucavam muito, porque eu pensava, nossa, eu tenho tanta roupa, e eles passam mesmo a semana inteira só com uma roupa, sabe? O sapatinho todo rasgado, que eles sentem, machucam o pé, andando, correndo. Não tinha uma bola para brincar, a gente comprou bola também, comprei algumas coisinhas. E assim, é muito doloroso, sabe? É uma realidade completamente diferente da nossa. É uma realidade muito diferente. E assim, tinha algumas crianças doentes lá, e aí era difícil para arrumar medicamento, tinham crianças positivas, a positiva para o HIV. Então, assim, é muito dolorido, sabe? Ver assim, tão pequenininho e já tá doente, sabe? Já ter nascido com isso, já carregar um peso tão grande. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa para minha vida. Mas que me chocou bastante, porque é muito diferente da nossa realidade, ao menos da minha, né? E olha que eu não vim de uma família rica, eu vim de uma família muito pobre no Brasil, muito pobre mesmo. Minha família, quando nós éramos crianças, eu lembro que a gente também nós não tínhamos brinquedos, mas não tínhamos muitas roupas, nós tínhamos o básico, mas eu lembro que nós éramos extremamente pobres e nós morávamos numa casa menor do que esse meu quarto aqui, 6 pessoas, uma casa de madeira, papelão, sem chão, chão de barro, sabe? E assim, mesmo assim, sabendo que eu vim de uma família muito pobre, que eu vim de uma pobreza, mas isso me chocou muito, 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 muito. Ter ido para a África me chocou demais. Como chama mesmo a ONG? No Quênia, é o Umoja Children Home, que é o orfanato. Ok. E na Tanzânia é Casa Mamãe Bibiana. Em português Eu mesmo. vou te Isso, é porque a responsável pelo projeto na Tanzânia, ela é brasileira. É linda a história dela. Ela é uma mulher assim incrível. O nome dela é Irani. Ela mudou para Tanzânia e aí ela tem esse projeto lá. Ela é missionária lá e ela adotou crianças africanas. Ela tem um filho que inclusive agora é médico. Ele saiu da Tanzânia, está em outro país da África. E ela tem uma filha também. Então assim, é muito bonita a história dela, sabe, de vida assim, de tudo que ela faz para as mulheres lá. E na Tanzânia, as mulheres albinas são muito maltratadas, né? Eles não gostam de albinos na Tanzânia. E ela está agora apoiando bastante mulheres albinas. Inclusive, recentemente, agora, eu acho que 2 dias atrás, ela recebeu uma mulher albina que tem um bebê e ela não tem nada, não tinha nada. Aí ela fez um pedido, aí as pessoas ajudaram, conseguiram comprar o leite, roupinha para o bebê, as coisinhas. Teve uma outra moça também, moça não, adolescente, acho que, não lembro exatamente a idade, mas talvez 14 anos, 13 anos, que a mãe trocou ela por quilos de açúcar, e aí ela fugiu. Então tem muito essas casas. Então, assim, a ironia, ela acolhe essas meninas, né, que fogem de casa quando são trocadas, são vendidas, né, por casamento, ou são abusadas, ou sofrem alguma agressão, alguma coisa assim. Então ela acolhe essas meninas, né? Tenta ajudar da forma que ela pode. E aí, depois que você voltou então para a Irlanda, agora já no seu visto de estudante do Foi visto de mestrado, estudante do mestrado, isso.
Aí eu fui fazer o mestrado, foi um ano de mestrado, muito, muito difícil. Eu lembro que eu não conseguia fazer nada das coisas que eu gosto, não conseguia viajar, não conseguia trabalhar da forma que eu trabalhava, tipo, tinha semanas que eu conseguia trabalhar só um dia, 2 dias, porque eu tinha que estudar, estudava de dia, estudava à noite, estudava o tempo inteiro. Para mim foi muito difícil, porque da minha turma, eu era a única que não era engenheira mecânica, não tinha o background, a formação como engenheira mecânica, né? Eu era engenheira de produção, então mecânica para mim era novo. Então, eles deduzem que você já está no nível, você tem um conhecimento de mecânica, você está fazendo mestrado em mecânica, então você tem background de mecânica, certo? E eu não tinha, então o que que eu tinha que fazer? Eu tinha que estudar muito, eu tinha que estudar para poder conseguir acompanhar minha turma, eu tinha que estudar tudo aquilo que eu não vi antes e que a maioria dos meus colegas já sabiam, para poder acompanhar o nível deles. Então, assim, eu acho que por isso foi muito desafiador o mestrado para mim. Eu lembro que eu nunca tinha tido crise de ansiedade antes e o mestrado me deu muita crise. Eu voltei a engordar bastante durante o mestrado. Eu lembro que eu chorava muito. Eu não conseguia ver meus amigos, eu não conseguia ter vida social, por conta do mestrado. Então, assim, eu lembro que eu ficava assim uns 3 meses sem nada. No meu aniversário, eu sempre viajo no meu aniversário eu fiquei em casa, eu não saí nem pra ir no supermercado, assim, porque eu tinha que estudar, sabe? Então, assim, eu abri mão de muita coisa durante um ano por conta desse mestrado, sabe? Mas hoje eu posso dizer que valeu a pena. Valeu a pena porque eu consegui o emprego que eu queria na minha área, como engenheira mecânica. Hoje eu trabalho como engenheira mecânica. Eu consegui esse emprego um pouquinho antes de ir para Nova Zelândia. Se a gente pensar numa forma, comparando uma pós no Brasil e Uhum. na Irlanda, você acha que ele também é bem assim, te vira nos 30 ou eles te seguram na mãozinha? Não, aqui, não, 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 você se vira completamente. O ensino no Brasil é uma avó, não vou dizer nem mamãe, é uma avó, porque ele te dá muita chance, ele te explica quantas vezes você quiser, você vai, chega ali com o professor, não, o professor não entende isso. Não, é completamente diferente. Aqui, basicamente, eles dão conteúdo, e falam, isso aqui, isso aqui. Se você quiser tirar dúvida, você manda e-mail e tal, tira dúvida ali na hora, mas não é nada como no Brasil. Eu acho que no Brasil é muito mais assim, tic, 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 sabe? Te explicando assim, tantinho, 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 te explica 1 milhão de vezes, ao menos foi assim, né, quando eu tava fazendo a graduação no Brasil e após lá também. Então, acho que aqui é bem mais assim, você se vira, principalmente se por softwares. Eu tinha que aprender muitos softwares durante o curso, e assim, eles não pegam, não dizem assim, você vai fazer assim, 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 ou fazem com você, não. Tem esse software aqui, ó, você baixa aqui, você pega aqui essas informações, e aí meio que você se vira, assim. Eu sou muito ruim em programação, e tinha bastante software de programação. E daí eu lembro que eu sofria muito assim com os softwares, porque tinha que baixar vários. E aí você tem que estar aprendendo um. Quando você pensa que aprendeu um, aí já tem um outro para você aprender. Aí tem que fazer os assignments, né? Que são os trabalhos, são muito longos. Aí tem que. Você faz vamos dizer, o cálculo todo ali no software, depois você tem que criar um relatório daquilo. Então, assim, faz um projeto aqui, faz outro ali. Então, era muita coisa e era muito difícil. Então, assim, é mais assim, ou você estuda, ou então você não passa. E assim, não passar nunca foi uma opção para mim, porque eu paguei 15 mil euros e assim, eu falei, não, não tem essa chance de não passar. É passar e passar. Sofra, chore, bata o pé, mas você vai passar nessa bagaça, porque eu sei o quanto eu suei, o quanto eu sofri para conseguir o dinheiro para pagar esse mestrado e o quanto eu estava sofrendo lá. Então, para mim, não passar não seria uma opção. E Mas mestrado, por exemplo, não teve que fazer uma tese, não teve que publicar. fiz a tese. Você não tem que publicar. É porque aqui o mestrado eu acho que é um pouquinho diferente do Brasil. Acho que no mestrado no Brasil, ele é mais voltado para ensino, né? Para você dar aulas. Aqui não, o mestrado é como se fosse uma pós, só que não é exatamente uma pós, porque aqui a pós-graduação, ela é level 8, é nível 8, né? Porque você fala, tipo, a graduação é level 8, você tem level 7, level 8, level 9, e o mestrado é level 9, é o nível acima aqui. Então não é assim, mas e também não é para dar aula. É como se fosse uma especialização, mas um pouquinho mais rigorosa, talvez seria. Não sei como explicar. Mas é como se fosse uma especialização, uma Pois pós-graduação, né, no caso. a galera da sua turma era, acredito, a grande maioria homens, né? Porque engenharia É, mecânica é bem masculino.
Sim, tinha só mais uma outra menina, que inclusive ela é do Quênia, e eram só nós duas de mulheres. E aí fica até complicado, porque, por exemplo, sei lá, na faculdade, quando você não está entendendo alguma matéria, rola Uhum. um grupo de estudo, né? A galera Rola. racha uma pizza, a galera, né, se Sim, diverte, estuda junto, tira dúvida. então, isso para mim foi difícil, porque tinha bastante indiano na minha turma, e assim, eles são muito grupinho fechado. Eu lembro que, assim, eu sou uma pessoa bem, assim, intro extrovertida, né, eu converso normalmente com todo mundo, eu sou bem fácil de fazer amizade, mas os indianos, eles são bem grupo fechado mesmo, assim, às vezes eu tentava me metendo ali, mas não rolava muito não. E daí, eu lembro que inclusive no dia da nossa formatura, da graduação, tava lá todos os indianos tirando foto, só eles, e eu peguei e me joguei lá no meio deles. Falei: hoje não vai ser só indiano não". Mas a maioria tinha, assim, os grupinhos, sabe. Eu ficava mais com o grupinho do não tinha nenhum brasileiro, claro, né. Eu era a única brasileira, então eu ficava ali com o grupinho dos meninos da Turquia, com os Aishes, com os meninos ali. E com os africanos, então eu ficava assim mais no grupinho, porque nos indianos mesmo era mais fechado, não dava pra obter muita informação ali não, muita ajuda. Teve gente que bombou? Teve bastante gente que não passou. Não é um curso fácil, vou te ser sincera. Eu não passei em First Honors, eu fiquei na verdade, eu não passei em First Honor, fiquei em Second Honors. Second Honor, First sei lá, alguma coisa. Que é depois do primeiro, do First Honors, né? Tipo, tem a primeira nota maior, aí vem o segundo. Eu fiquei em segundo, mas pra mim foi maravilhoso, porque eu era a única que não era mecânica, engenheira mecânica, e eu consegui chegar lá, então pra mim foi assim foi algo grandioso pra mim. E foi engraçado, quando eu comecei a fazer o mestrado, minhas aulas eram à noite, era de segunda a quarta, de 6 às 10. E eu pensei, nossa, vou trabalhar full time, de segunda a sexta. Esse era meu pensamento, e vou passar bombando, tal. Nossa, primeiro dia de aula, a minha primeira aula, eu falei: "O que que é isso? Eu quero desistir". Eu falei: "Ai, meu Deus, será que dá tempo? Meu Deus, será que eu tô fazendo?". E me bateu um desespero tão grande que eu falei: "O que que é isso?". Eu não sabia nem o que que eu estava olhando na lousa, assim, sabe. O professor lá, blá, 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 blá. E eu falei: "Minha nossa senhora, eu não sei nada disso, como que eu vou". Começou a me dar um desespero. E durante o mestrado eu falei da crise de ansiedade, porque eu tinha muita dificuldade, assim, eu estudava muito, eu estava dando o meu melhor e parecia que não era suficiente, e eu sentia: "Nossa, será que eu não sou boa o suficiente? Será que eu não sirvo para isso?". E, assim, eu tive alguns traumas do passado, durante a faculdade mesmo, onde falava assim: "Ah, mulher na engenharia nunca não sei o quê, sabe, você tem que dar preconceito de mulher ser engenheira". E, tipo, eu ouvi de pessoas da minha família mesmo, que uma vez eu fiz uma Olimpíada de Matemática no Brasil, né, e eu tirei o segundo lugar, e aí eu ouvi de uma pessoa da minha família que falou: "Nossa, você tirou o segundo lugar porque só tinha 2 pessoas competindo, você e a outra". Então, assim, eu tinha alguns trauminhas, assim, de pessoas que me falavam que eu não era boa, que eu não ia conseguir. Então, durante o mestrado, isso veio muito na minha mente, sabe. De eu estar enfrentando toda aquela dificuldade, de eu não estar conseguindo prosseguir da forma que eu queria, e aí começou a vir aqueles pensamentos e eu falei: "Nossa, será que eu não sou boa?". Assim, foi bem chocante pra mim, foi bem difícil. Eu falo que Mas foi um dos meus maiores desafios, o mestrado. não poderia ter trocado de curso, de repente, para alguma coisa mais na sua área de produção? Então, na faculdade que eu queria não tinha, e eu queria muito estudar naquela universidade, porque aquela universidade é muito boa para essa área, técnica, né, essa área tecnológica, assim, da área de mecânica, área de TI, ela é muito boa. Então, assim, tanto que na empresa que eu trabalho agora, assim, quase que todos os engenheiros vieram da faculdade que eu vim. Então, eu queria muito estudar lá, e lá não tinha esse curso de mais voltado para produção, para manufatura, não tinha. Então eu queria muito fazer, e assim, eu queria abrir meu leque, sabe. Eu falei: "Eu já tenho formação em produção, eu já tenho a pós-graduação em Lean Manufacturing", então eu queria abrir um pouquinho mais meu leque para conseguir um visto de trabalho, que eu não estava conseguindo na minha área por conta de falta de experiência. E daí eu falei: "Não, eu tenho que ir para o mestrado e abrir esse leque para ver se eu consigo alguma coisa". Como é aí na Irlanda em relação a brasileiros chegando? Tem bastante? Ou Tem tá muito tranquilo? brasileiro.
Não, tem muito brasileiro. Eu digo que a Irlanda já é quase um Brasil. Aqui tem muito brasileiro. Me falaram quando eu tava indo pra Nova Zelândia, falaram, ah, não, aqui tem muito brasileiro, você vê brasileiro em todo lugar. Falei, não, vocês não sabem o que é ter brasileiro. Aqui você anda aqui na rua, que você mais escuta é português. É inevitável, qualquer estabelecimento que você vai tem um brasileiro. Tem muito, muito, muito brasileiro aqui. A comunidade é muito grande, muito grande. E também por ser um país pequeno, né, então é mais fácil de você encontrar brasileiras. Mas aí a galera tá conseguindo visto o quê? De trabalho? De estudante. Ah, tem muito brasileiro que tem cidadania italiana, né? Vem para cá como estudante, consegue tirar a cidadania italiana, e muita gente vem para estudar inglês e aí acaba conseguindo um visto de trabalho. Mas aqui para conseguir visto de trabalho tem que ser de uma lista de general skills ou critical skills. Aqui você não consegue um visto de trabalho só por você ser cleaner, babá ou qualquer outra coisa. Não, não funciona assim. Você tem que ter um visto que seja elegível, ou você tem que ter uma profissão que seja elegível para o visto. No meu caso, o meu é Critical Skills, que é uma. Critical Skill é quando você tem uma demanda muito alta de emprego, mas não tem profissionais, então você tem essa lista onde você contrata e dá esse visto. No meu caso, engenharia, Critical Skills. E tem o General Skills, que são algumas profissões que eles dão visto. É um visto parecido, mas nem tanto. O Critical Skills é um pouquinho melhor, ele te dá mais vantagens com relação a visto e tudo. Ele dá um pouquinho mais vantagem do que o General Skills. General Skills é normalmente para cuidador de idoso, tem algumas outras profissões que eu não lembro agora assim de cabeça, mas eu sei que cuidador de idoso, nurse care, eles são General Skills. Nossa, mas enfermeiros também são Enfermeiro general. é critical, não, é critical, desculpa, eu falei nurse care, né, mas não é nurse care, como é que é o nome de cuidador de idoso? É Não que seja lembro. assim, cuidador de idoso. Enfim. Sim, exatamente. Enfermeiro, eu acho que tá na lista de critical skills. Inclusive, meu cunhado tá vindo pra cá e ele vai ver se consegue vaga nessa área, que ele é enfermeiro no Brasil. Mas aí vai ter que fazer o processo de validação de diploma, né? Então, aí eu não sei como é que funciona para essa área de saúde. Na minha área, a engenharia não precisa validar diploma. Aqui não precisa. A menos que Na você vá verdade, assinar algum projeto, né? então, eu não sei como funciona exatamente, mas ao menos quando eles me contrataram, não pediram nem meu certificado. Eu nunca nem apresentei nenhum dos meus documentos para eles, nem da pós, nem do mestrado, nem da graduação, nem nada, assim. Então, eu não sei como funciona. A área que você É. trabalha especificamente é o quê? Eu trabalho com design, a parte mecânica design, design mecânico de building service, que é basicamente do sistema de água, dos prédios, das casas, dos imóveis em geral, sistema de água elétrico, a parte de tubulação. Mas é basicamente isso, é building service, sabe? Eu não Ok. consigo te falar assim, porque alguns termos eu sei em inglês, mas não sei exatamente em português, porque eu nunca trabalhei nessa área no Brasil, sabe? Achei que isso fosse mais Então, engenharia é civil. porque a empresa que eu trabalho, ela é como se fosse BIM, né? Que é Building Information e tal. Ela é na área de civil, só que dentro da área de civil tem toda essa parte de mecânica e elétrica. Então, a empresa que eu trabalho, ela faz o design, que são os desenhos, né? A parte de CAD, toda essa parte de desenho, de cálculos. Por exemplo, a gente vai construir um prédio. Então, o que eu faço? Eu faço todo o cálculo do flow rate, dos canos que vai precisar, do tamanho de cada cana que vai para cada lugar, que vai para pia, que vai para o caramba quatro. Desculpa o palavrão. E daí, então a gente faz isso. A gente faz só a parte de design, a parte de desenho, sabe? De CAD. Assim, eu tô Hum, aprendendo, né? Para mim tudo é novo, porque eu tô nessa empresa há 3 meses. Só que eu passei um mês e meio viajando, né? Então não conta. Porque eu entrei na empresa e logo depois eu já tinha a viagem programada para Nova Zelândia. Então, eu avisei, claro, né, na empresa. Perguntei se eles queriam que eu reduzisse o número de dias, se eles queriam que eu cancelasse, que eu estava disposta a cancelar, né, pelo emprego. Era assim, tudo que eu queria. Então, eles falaram que não, que estava tudo bem, porque por ser dezembro aqui, né, eles iam parar por 2 semanas. 1 semana e meia, na verdade. E daí ele falou: não tem problema, Reina, meu diretor falou, você pode ir, só que você vai tirar um paid leave, né? Que é férias não pagas. Eu falei, não, nem esperava, né? Receber alguma coisa, sendo que eu nem trabalhei. E daí eu tirei esse paid leave. mas aí, ó. Pim!
aquele momento, a pergunta. Ai, Nova Você, Zelândia. você disse que não estava saindo, que você não tinha tempo, que você nem saiu no seu aniversário, não foi nem para o Sim, supermercado, mas não, não mesmo foi. assim foi arranjar sarna para se coçar e conheceu alguém nesse meio tempo. Então, na verdade, não foi nesse meio tempo que eu conheci ele. Quando eu estava na África, depois da África, eu fui para a Ásia de férias. Então, na Ásia, eu conheci uma pessoa que morava na Nova Zelândia. Que mora na Nova Zelândia, na verdade, né? Ele mora É um aí. kiwi. Isso, ele é um kiwi. Eu conheci ele em agosto de 2022, logo depois da África. E daí a gente ficou um tempo na Ásia, viajamos juntos, passamos um tempo juntos lá, antes de eu voltar para cá. E daí ele voltou para Nova Zelândia e eu ainda fiquei viajando na Ásia. Acho que ele voltou, na verdade, conheci, foi em agosto. Ele voltou logo final de agosto e eu ainda tinha, acho que quase um mês de férias. E aí eu fui para as Filipinas e depois voltei para cá. E daí a gente continuou conversando. No início eu não queria relacionamento à distância, nem ele. Mas o fato de conversarmos todos os dias, fazermos chamadas de vídeo todos os dias, acabamos nos envolvendo em um relacionamento à distância. E ele queria vir para cá, né? Passar um tempo aqui. Eu queria que ele viesse para cá, claro, né? Só que foi logo quando eu voltei para cá, eu comecei o mestrado, então não tinha como eu recebê-lo aqui porque eu não tinha tempo. Então eu não ia ter tempo para ficar com ele, não ia ter tempo de mostrar nada para ele. Então a ideia foi ele vir nas férias para cá, que seriam em junho de 2023, do ano passado, e ele comprou a passagem para vir para cá. E ele veio e ficou 5 semanas. Nesse meio tempo, de agosto de 2022 até junho de 2023, nós nos falávamos todos os dias, por chamadas de vídeo todos os dias. Ele conheceu meus amigos, ele conheceu minha irmã, primeiro por chamada de vídeo, né? Então, assim, tava um negócio assim muito sério, até assim, era muitas promessas, era muito amor daqui, eram muitas promessas, e assim, eu tava encantada, eu estava, tipo, apaixonada, tudo tava indo muito bem, e daí ele veio, né? Ele veio pra cá, pra Irlanda, em junho, pra passar o aniversário dele. E daí nós viajamos por aqui, nós fizemos um cruzeiro juntos, ele ficou aqui na minha casa, ele conheceu minha irmã, conheceu meus amigos. Então, foi assim algo incrível. E daí nós não queríamos continuar nesse relacionamento à distância e estávamos pensando no que fazer para resolver isso. Então ele falou: "Ah, porque você não vem para Nova Zelândia, você conhece, você vê se você gosta, se você quer mudar para cá, o que vamos fazer, né? Você vê o que a gente pode fazer e aí a gente decide, já que eu já fui para aí, já conheci. Então, quando você vier, a gente toma essa decisão. Só que eu também não poderia ir naquele momento, em junho, julho, porque eu ainda estava no mestrado, né? Então, o mestrado terminava em setembro, só que minha graduação ia sair lá para outubro, novembro. E daí ele falou: Ah, então vem em dezembro, você passa o Natal, você conhece minha família. E foi daí que eu decidi: Ah, tudo bem, então vou para Nova Zelândia. Então, o plano inicial de ir para Nova Zelândia era para ficar na casa dele e conhecer a família dele e fazer uma road trip, né? E decidir como íamos fazer para manter esse relacionamento. Se eu ia ficar lá, se eu ia mudar para lá. Ele já tinha me chamado antes para morar lá, mas eu sempre falei que eu não iria para ser dependente de ninguém. Então, eu só iria para lá se eu conseguisse um trabalho na minha área e conseguisse um visto, porque eu não queria ir simplesmente para ficar com ele, né? Então, meu plano nunca foi esse de mudar para lá e ter um visto alinhado a ele ou estar com ele lá e tipo, eu não queria, de forma alguma eu queria ser dependente dele ou de ninguém. Então, eu falei, tá, vou em dezembro. E aí eu comecei até a olhar vagas de empregos, aí eu comecei a dar uma pesquisada, compramos a passagem, fizemos todos os planos, reservamos hotéis, compramos voos, compramos ferry de Wellington para Piton, para viajar pela Ilha ao Sul, tudo perfeitamente agendado. E daí tá, conversa vai, conversa vem, conversando todo dia. E daí, 3 semanas e 4 dias antes da viagem, eu simplesmente descubro que ele estava me traindo, que ele estava ficando com a ex-namorada dele, né? Ele tinha encontrado com ela, e daí eles ficaram, e